E a advogada Flávia Frois, conhecida por defender o traficante Marcinho VP, se reúne hoje com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O encontro está ligado àquela DPF das favelas que limita operações policiais no Rio de Janeiro. A reunião, claro, ganhou destaque depois da operação contra o tráfico que deixou 121 mortos no complexo do Alemão e da Penha. A gente tem informações agora, hora de acionar a nossa repórter Tawane Catan, direto de São Paulo, com mais detalhes sobre esse encontro. Bom dia, Tawane. Bem-vinda de volta. Oi, Daniel. Muito obrigada. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia a vocês aí do Jornal do Oeste, primeira edição. É um prazer estar de volta por aqui. E, pois é, a ONG da advogada Flávia Frois deve se reunir hoje com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, segundo documentos obtidos pelo portal Metrópolis, no meio do contexto aí da discussão da DPF das favelas, essa DPF que é uma ação judicial do Supremo Tribunal Federal que busca evitar ou conter ações do poder público que, segundo a avaliação do Supremo, podem estar violando preceitos fundamentais. Então, deve acontecer essa reunião. Aliás, a relatoria da DPF, ela era do ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou recentemente, e agora passa sob o comando de Alexandre de Moraes, em meio a esse assunto que tomou conta aqui da imprensa e das redes sociais, na mega operação que aconteceu no complexo do Alemão e da Penha. E a ONG, que é presidida por Flávia Frois, se chama Instituto Anjos da Liberdade. O objetivo dessa reunião, segundo os documentos do portal, é justamente entregar um dossiê que deve apresentar supostas evidências de abusos cometidos na visão ali da ONG pelos policiais civis, enfim, militares, os agentes que combateram o tráfico ali no complexo da Penha e do Alemão. Houve aí 121 mortos, desses 4 policiais, foram 117 então restantes, e desses 117 corpos, Daniel, 115 já foram identificados. E segundo os cálculos do setor de inteligência da corporação, mais de 95% desse total, desses corpos identificados, tinham ligação comprovada com a facção criminosa Comando Vermelho, inclusive que Marcinho VP é apontado aí como um dos líderes. Aqui a advogada Flávia Frois teria representado. E apenas 2 laudos, então, resultaram em perícias que ainda não têm uma conclusão, mas estão sob análise. A Flávia, Daniel, afirma que o Instituto já levou o caso da mega operação à Corte de Direitos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, pedindo medidas cautelares sobre pessoas que defendem os direitos humanos, também pedindo o afastamento de agentes envolvidos na mega operação e, além disso, a suspensão de grandes operações policiais no estado. A Flávia Frois afirmou à imprensa que ela vai para essa reunião como presidente da ONG. Ela fez essa afirmação e não como advogada criminal, segundo ela. Daniel, volto com você, vamos ver o que esperar desse encontro. Muito bem, Tawane Catan, direto de São Paulo. Daqui a pouco ela volta aqui no Jornal do Oeste, primeira edição. Deixa eu chamar mais uma vez aqui a Berenice Leite. Berenice, porque apesar de alegar que não atua mais em casos ligados ao tráfico há pelo menos 3 anos, a Flávia Frois mantém ali um processo em defesa justamente de Marcinho VP. E, aliás, com outro detalhe que eu quero chamar a atenção, quando ela foi candidata a deputada federal em 2022, ela chegou a pedir apoio ao Marcinho VP durante a campanha. E quem é que vocês acham que financiou essa campanha? Me digam, mandem aqui nos comentários, só para ver se o nosso pensamento está batendo junto com o de vocês aí da audiência. Mas olha só, eu confesso que quando eu li essa notícia ontem, eu li rapidamente, falei, não é isso, peraí, deixa eu ler de novo. Eu li umas 3 vezes, eu li o texto e falei, gente, isso, eu não estou acreditando nisso. É inacreditável, sabe por quê, Daniel? Porque eu queria muito que os advogados da ASFAV, que é a Associação dos Advogados que defendem os familiares do 8 de janeiro, né, presos injustamente, condenações absurdas, sentenças de 17 anos de prisão, que esses advogados da ASFAV também tivessem uma agenda com o ministro Alexandre de Moraes marcada com tanta facilidade como essa advogada, essa presidente da ONG,
Anjos da Liberdade. Olha o nome, né, gente? É sempre uma ironia, uma piada, é uma palhaçada que fazem com a cara da gente quando a gente lê esse tipo de notícia, porque até o nome é um deboche. Então, assim, a agenda já está marcada, essa reunião vai acontecer hoje, e ela está lá representando os bandidos, os criminosos que foram abatidos nessa mega operação. E eu volto a frisar aqui, gente, se nós formos somar a quantidade de mortes que esses criminosos que foram abatidos têm nas costas, a gente está falando de milhares de pessoas que perderam a vida e que foram ali, de alguma forma, prejudicadas por esses criminosos que, felizmente, hoje não estão mais em circulação. Né? Então, já começa por aí, o ministro Alexandre de Moraes não deveria atender essa senhora, essa presidente dessa ONG Anjos da Liberdade, mas o que a gente pode esperar, né, de um poder judiciário que hoje serve ao executivo, e o executivo também vai na mesma linha. Vamos lembrar aqui que a presidente de uma outra ONG, que por sinal é esposa de uma das lideranças de facções aqui no Brasil, lá no norte do estado, também teve agenda com o ministro da Justiça, com representantes do Ministério da Justiça, que na época tinha ali o Flávio Dino à frente, e ela foi para Brasília, ela veio aqui para Brasília, melhor dizendo, com dinheiro do governo federal, dinheiro do Estado, né? Então, assim, eu só espero que essa presidente dessa ONG, advogada do Marcinho VP, tenha vindo aqui para essa agenda com o dinheiro da ONG, né? E não com recursos do governo, do Estado, como aconteceu da última vez a agenda dessa outra representante de ONG. E assim, de novo, o que ela contesta também é um absurdo. Parece que ela está pedindo ao Supremo que os envolvidos na operação sejam investigados por tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E tentativa de golpe de Estado. Que Estado? Quer dizer, então, que o nosso Brasil, o nosso país, é dos traficantes? E aí os policiais invadiram o que é domínio deles? Mas quem é que concedeu esse domínio a eles? Sabe, quando eu falo que a gente não está falando só de narcotráfico, a gente está falando de domínio de território armado, e agora eles se acham no direito de protestar, de colocar uma ação e reivindicar golpe de Estado. Gente, não é piada, é verdade. Mas isso a gente só vê aqui no nosso Brasil, né? Nessa república de bananas. Daniel. Também Berenice Leite, direto de Brasília, no telão, voltando aqui com a Guta Pini agora. Guta Pini, na mesma linha do que disse há pouco a Berenice Leite, esse gesto, inclusive, levou a um centro de um inquérito da Polícia Federal que está apurando justamente o repasse de dinheiro do Comando Vermelho para financiar a candidatura da Flávia Frois. E aponta, inclusive, a compra de uma BMW de R$280 mil com recursos da facção. Ou seja, a pergunta feita pela Berenice Leite no início da fala dela está respondida aqui, ou não? Pelo menos a gente já consegue aí vislumbrar, na verdade, o que está aí por trás do financiamento dessa campanha. Agora, Dani, eu queria trazer um ponto aqui também sobre essa questão da DPF das favelas, que o que parece, Daniela, é que essa DPF ela vai se tornar um novo inquérito das fake news. Uma ação interminável, porque o fato é que uma ADPF é uma ação constitucional que ela tem o objetivo de dizer se um ato do poder público foi ou não constitucional, se ele foi ou não de acordo com as regras da Constituição Federal. É para isso que serve uma ADPF. Mas o STF avançou nisso aí e colocou uma série de condições para operações policiais. Tudo bem, mas isso já foi julgado em fevereiro de 2024, a ação já acabou. Qualquer descumprimento sobre isso não tem que seguir na ADPF, é uma nova ação. E dentro das competências que a Constituição prevê. Então, por exemplo, se há algum questionamento a ser feito da ação dos policiais, isso tem que acontecer no foro lá do Rio de Janeiro. Isso não tem que ir para o STF. Agora, o que nós estamos vendo é esse avanço, mais um avanço do Supremo, que ele vai querer, então, opinar sobre tudo no Brasil. O discurso no Brasil hoje, ele é tutelado pelo Supremo Tribunal Federal por conta desse inquérito das fake news. Tem essa questão do golpe de Estado, que tramitou também no Supremo, sem que as pessoas tivessem foro privilegiado. E agora,
toda operação policial também terá que estar sob o crivo do Supremo Tribunal Federal? Gente, isso é gravíssimo. Eles estão colocando todos os temas no seu guarda-chuva, sob o seu guarda-chuva. Não é assim que acontece em uma república, em um Estado de direito em que nós temos a separação dos poderes. Não é assim que funciona. Agora, é um novo inquérito interminável. É disso que se trata. Nós temos aí essa advogada já levando esse caso para lá. Daqui a pouco outras ONGs vão fazer isso. E aí não acaba, não termina. Eu quero ver o ministro Alexandre de Moraes querer abrir mão dessa relatoria dessa DPF, porque a princípio é uma relatoria aí provisória, né? Depois vai haver aí o sorteio entre os ministros para ver quem é o relator definitivo, mas eu duvido que isso vai acontecer, porque em primeiro lugar já foi parar nas mãos dele. Dani, eu vejo com muito receio esse avanço, mais um avanço do Supremo Tribunal Federal agora sobre as operações policiais.